Olá pessoal, tudo bem? No corte de mais uma atividade das nossas aulas de recuperação, certo? Peguem os livros, ou melhor, cada um pegue o seu livro de história, abra na página 246 para a gente começar a nossa correção. A primeira questão diz o seguinte: a Holanda entrou no mercado com força total durante o século XVII. E a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi fundamental para esse processo. Defina. A Companhia das Índias Ocidentais foi o primeiro modelo de empresa que nós podemos observar, que tinha como objetivo controlar o comércio desenvolvido nas Américas. A Companhia das Índias Ocidentais também se caracterizava como uma espécie de instrumento que não apenas promoveu a consolidação da independência holandesa, mas também promoveu a consolidação de sua política de expansão marítima. A partir de 1580, Portugal e Espanha ficaram sob domínio do mesmo rei, que é o que nós iremos chamar de União Ibérica. E, claro, isso mudou as relações políticas e econômicas de todas as suas colônias, inclusive do Brasil, que era colônia de Portugal. Explique os efeitos da União Ibérica para o Brasil. A União Ibérica foi um período entre o século XVI e XVII em que Portugal e Espanha ficaram sob o poder do rei Filipe II. E as consequências foram a interiorização do Brasil, fim do Tratado de Tordesilhas, e os inimigos espanhóis tornaram-se inimigos dos portugueses, como, por exemplo, os holandeses que haviam invadido o Brasil. Terceira questão. Os holandeses aproveitaram o quadro político mundial favorável para invadir o Nordeste brasileiro. Cite os principais motivos da invasão. Os principais motivos dessa invasão holandesa foram a criação da Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, a independência das Províncias Unidas da Holanda em 1579, o surgimento da União Ibérica entre Portugal e Espanha, a consolidação de uma classe comerciante marítima e burguesa, grande quantidade de terras férteis para a plantação de cana-de-açúcar no Brasil e na América Central. Descreva o processo da invasão holandesa ao Brasil. A invasão holandesa ao Brasil teve duas fases. A primeira fase se deu em 1624, em Salvador. Os holandeses organizaram uma frota de 26 navios, 500 canhões e 3.000 homens. A dominação foi rápida, pois o exército português no Brasil não tinha soldados e armamentos suficientes para enfrentar as tropas holandesas. Em 1625, os espanhóis reagiram e mandaram uma frota naval com 30 navios, 1.000 canhões e 5.000 homens, que derrotaram rapidamente, até eu diria, a tropa holandesa, e os expulsaram do Brasil, libertando Salvador. A derrota holandesa não fez com que os inimigos desistissem, e uma nova investida foi arquitetada por influência e financiamento direto da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1630, invadiram as cidades de Recife e Olinda. Durante 5 anos ocorreram diversos conflitos com as tropas do então governador pernambucano Matias de Albuquerque, que organizou as defesas num sistema parecido com guerrilhas, fazendo emboscadas. A principal delas no Arraial do Bom Jesus. Quinta questão. A Holanda destinou o conde Maurício de Nassau para administrar as possessões no Brasil. Quais foram as principais medidas tomadas por ele? As principais medidas foram financiar a reconstrução dos engenhos e das fazendas para a recuperação da produção do açúcar no campo militar, expandir os domínios holandeses para Alagoas e Ceará, obrigou fazendeiros a plantarem mandioca para alimentar as pessoas, estabeleceu a liberdade comercial interna
segundo a qual quem investisse nos engenhos tinha a redução dos tributos e taxas, garantiu a liberdade de culto religioso e cultural, possibilitando que judeus, católicos e adeptos do candomblé, entre outros, exercessem a sua fé com o amparo do Estado. Urbanizou bairros do Recife Velho, inclusive com saneamento básico, passando a chamá-lo de Cidade Maurícia. Incentivou a vinda de artistas, pintores, escultores, filósofos, historiadores, músicos, geógrafos, todo tipo de intelectual que vocês imaginarem, de uma maneira que ajudasse na modernização do Recife. Os quilombos eram unidades e estruturas, sexta questão, tá? Os quilombos eram unidades e estruturas de resistência, onde os escravos negros que se refugiavam quando fugiam, iam, né? Existem atualmente 5 mil comunidades quilombolas e cerca de 80 mil famílias espalhadas pelos 24 estados brasileiros. Aliás, em 24 estados do Brasil, né? Entre os quilombos está o do Palmares. Qual foi a importância do Palmares? Além da prosperidade e da capacidade de organização, esse imenso quilombo representou uma séria ameaça para a ordem escravocrata vigente. Não por acaso, vários governos que controlaram a região organizaram expedições militares, que tinham por objetivo a destruição definitiva de Palmares. No entanto, os quilombolas resistiram de maneira eficaz e, ao longo de quase 100 anos, conseguiram derrotar aproximadamente 30 expedições militares com esse mesmo objetivo. Sétima questão. Por Matias de Albuquerque. E explique como Calabar foi decisivo para fortalecer a invasão holandesa em Pernambuco. Gente, aliás, travou? Acho que tá dando para ver. A resposta da 7, né? Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, organizou uma resistência militar usando táticas de guerrilha e emboscada contra os holandeses, com destaque para a emboscada do Arraial do Bom Jesus. Essa resistência durou 5 anos e foi derrotada com a ajuda de brasileiros que apoiavam os holandeses, como no caso de Fernandes Calabar, que serviu de guia para as tropas holandesas. Oitava questão. A Companhia das Índias, a Companhia das Índias Ocidentais não concordava com as ações populares, né, do Conde de Nassau, como a gente viu ontem. Todas as ações dele visavam melhorar a qualidade de vida da população, que gerou muitos atritos. Nesse sentido, quais foram os motivos do retorno do Conde de Nassau para a Holanda? Os principais motivos que levaram a Companhia das Índias Orientais a destituir Nassau do governo holandês em Pernambuco foram a discordância dos holandeses diante das medidas estabelecidas por Nassau, consideradas democráticas em Pernambuco. Os holandeses aumentaram os impostos sobre o açúcar, os fretes marítimos se tornaram mais caros e os empréstimos passaram a ser cobrados. Essas medidas foram criticadas duramente por Nassau, que reagiu contra os holandeses. Os brasileiros e os portugueses, juntos, expulsaram os holandeses do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como a Insurreição Pernambucana. Quais foram os principais motivos que levaram a esse fato?
foram a restauração portuguesa, que possibilitou a Portugal assinar uma trégua com a Holanda, reafirmando o domínio holandês sobre Pernambuco, que desagradou bastante os portugueses. As terras produtivas que foram atingidas por pragas e secas, que causaram graves crises. A Companhia das Índias Orientais passou a cobrar os empréstimos, muitos fazendeiros faliram e cresceu o sentimento nacionalista nas pessoas. Agora a gente vai lá para a página 250, tá bem? Para resolver as questões objetivas. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior ocupação. Letra B, na primeira questão. A participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Segunda questão. A economia colonial brasileira, letra E, enquadrava-se nos interesses comerciais que geraram a colonização. Terceira questão. Eu estou indo rápido porque eu estou com muito receio de cair de novo esse negócio aqui. Durante a União Ibérica, Portugal foi envolvido em sérios conflitos com outras nações europeias. Tais fatos trouxeram como consequência para o Brasil colônia as invasões holandesas no Nordeste e o declínio da economia açucareira, após a expulsão dos invasores. Quarta questão. A respeito das invasões holandesas que ocorreram durante o século XVII no Nordeste brasileiro, é correto afirmar que a forma pela qual se deu a expulsão definitiva dos holandeses é explicada pelo surgimento de vários movimentos nativistas, como a insurreição pernambucana. Leia o texto a seguir. Abre aspas. Nassau chegou em 1637 e, a partir de 1644, deixando a marca do administrador. Aliás, e partiu em 44. Seu período é o mais brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. Como também judeus, depois dele, não houve a mesma tolerância, nem com católicos, nem judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles, como acionistas ou impostos eminentes. Nassau pensou no povo, dando-lhes diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, e também observatórios astronômicos. O texto refere-se, letra B, à invasão holandesa no Brasil, no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Sexta questão. Em relação ao período da ocupação holandesa no Brasil, no Nordeste brasileiro, afirma-se que a invasão deveu-se aos interesses dos comerciantes holandeses pelo açúcar produzido na região. Também foi uma consequência dos conflitos econômicos e políticos que envolviam as relações entre os chamados Países Baixos e o Império Espanhol. E o item 3, envolveram, aliás, as medidas econômicas de Nassau garantiram os lucros da Companhia das Índias Ocidentais e os lucros dos senhores de engenho, que aumentavam a produção do açúcar. Ou seja, são verdadeiras as proposições 1, 2 e 3. Letra B de bola. Sétima questão. Assinale a alternativa que apresenta as características predominantes da economia colonial brasileira e cujas marcas se fazem sentir ainda hoje em nossa sociedade.
produção monocultora, grande propriedade e trabalho escravo. Letra A. Oitava questão. Portugal conseguiu aliados para explorar a colônia. Com destaque inicial para a Holanda, que teve um papel importante no comércio do açúcar, obtendo bons lucros. Letra D. Nona questão. No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e organização, a lavoura açucareira implantada pelos portugueses no Brasil seguia um modelo empregado anteriormente no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. Letra B na nona questão. Décima questão. As condições de vida nos engenhos de cana-de-açúcar eram muito precárias nas senzalas, onde habitavam a maior parcela dos escravos. Décima questão, letra D. Décima primeira questão. Da amizade dos índios depende, em parte, o sossego e a conservação da colônia do Brasil, e que, se tendo isto em vista, deve-se lhes permitir conservar sua natural liberdade. Mesmo aos que, no tempo do rei da Espanha, caíram ou por qualquer outro meio, foram constrangidos à escravidão. Como eu posso, como eu próprio fiz, libertando alguns. Devem-se, aliás, dar ordens também, para que não sejam ultrajados pelos seus capitães, ou alugados a dinheiro, ou obrigados contra sua vontade a trabalhar nos engenhos. Ao contrário, deve-se permitir a cada um viver de um modo que entender e trabalhar onde quiser, como os da nossa nação. O documento demonstra que, durante a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, foi combatida a escravidão indígena promovida pelos ibéricos. 12. O ser senhor de engenho é título que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Essa frase é de João Antônio Andreoni, escrito no seu livro Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Refere-se aos proprietários de terras que formavam a aristocracia agrária, de grande poder econômico e político. 12ª questão, letra B. 13. Em um engenho, sois imitadores de Cristo, crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que... Em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho de 3. Também ali não faltaram, aliás, as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Padre Antônio Vieira. O trecho do sermão de Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Letra E, na 13ª questão. 14ª questão. Com relação à economia da cana-de-açúcar e da pecuária do no Nordeste brasileiro, durante o período colonial, é correto afirmar que, letra B, tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho, de trabalho livre e de trabalho compulsório. Trabalho compulsório a gente entende como trabalho escravo.
15ª questão. Apesar do predomínio da manufatura açucareira da economia brasileira, a pecuária e a extração das drogas do sertão foram fundamentais. A esse respeito, podemos afirmar que ambas foram responsáveis pelo processo de interiorização do Brasil colônia. 15ª questão, letra D de dado. 16ª questão. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Letra A. Em Pernambuco, a presença dos holandeses, apesar de ter fornecido várias contribuições, sobretudo na administração de Nassau, provocou também divergências e conflitos. Com a saída dos holandeses, a crise nos preços do açúcar atinge a economia colonial no Brasil. Letra E, na 17ª questão. E 18ª questão, cadê? 18ª questão. A presença holandesa no Brasil colônia, causa polêmicas entre os historiadores. As controvérsias se localizam sobretudo em relação à atuação de Nassau, que dirigiu os empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido em 1644. Com relação ao seu governo, é correto afirmar que teve cuidados especiais com Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas condições. E quando a gente fala suas condições, não falamos das condições de vida de Maurício de Nassau. Estamos falando das condições de vida de toda a população. Como nós podemos notar, ele teve medidas administrativas no saneamento básico, na segurança, na educação, na arte, na cultura, entre vários outros locais, né? Entre vários outros setores, aliás. Então, ele foi demitido, não por ter sido um mau administrador, vamos dizer assim. Ele foi demitido simplesmente porque as suas medidas eram populares, eram medidas democráticas, que visavam melhorar, como eu já falei, a qualidade de vida da população, do povão, em geral, a gente como a gente. Tá? E isso meio que desagradou o alto escalão da Companhia das Índias Ocidentais, porque essas pessoas queriam lucro, não queriam benefício para pobre, queriam que eles se beneficiassem. Bom, gente, ainda bem que eu acelerei, né? Se eu acelerei item por item, não ia dar tempo, né? Fazer a correção. Bom, a correção está aqui gravada em vídeo, tá certo? Vai estar no YouTube, no nosso canal. Porém, claro, como eu sempre faço em todas as disciplinas e em todas as turmas, eu vou colocar a correção dessa atividade no Google Sala de Aula, tá bem? Vou ficando por aqui. Espero que vocês se deem bem nas provas. Espero muito mesmo. Até logo, meus abençoados.